lá atrás, né, antes da pandemia, você já esteve também numa situação de reality, né, de participar de um reality, de confinamento. E hoje você analisando o Big Brother, você acha que hoje você vivendo uma situação assim seria muito diferente do Tico lá de trás? Infelizmente, quando eu participei do reality, eu não tinha conhecimento nenhum sobre reality. Então eu entrei à deriva, dentro de um universo que não tinha a menor ideia de como era o seu funcionamento, né? E aí, obviamente, a maneira como as coisas aconteceram naquele momento foram completamente fora de um contexto de jogo. Hoje eu enxergo o reality show como um jogo, eu enxergo o Big Brother como um jogo. Naquela época, eu enxergava como uma oportunidade de eu ter alguma visibilidade e ganhar algum dinheiro. Não tinha muita noção assim de que eu estava entrando para jogar, que eu ia chegar até a final com uma estratégia e tal. Absolutamente. Então, obviamente que hoje, com o conhecimento que eu tenho, se eu participasse de um reality de jogo, eu teria uma consciência melhor sobre como me comportar estrategicamente em relação ao jogo. Mas eu acho que como pessoa, como indivíduo, olhando para mim lá em 2010, eu era um cara bastante impulsivo, bastante imaturo, com um comportamento que com certeza eu não repetiria hoje em dia com a maturidade que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho. E aí, somando isso ao conhecimento do jogo também, eu acho que talvez eu pudesse, de alguma maneira, ter um desempenho melhor do que eu tive em 2010. Mas eu acho que eu ainda sou melhor comentarista do que um jogador. Perfeito. E hoje, analisando o reality, né, que agora está chegando na reta final, mas a gente teve várias divisões ali, né? Teve gnomos, teve fadas, teve pessoal do Puxadinho quando chegou. Analisando tudo aí que você viu essa temporada, como é que você acha que seria o Tico dentro dessa edição do BBB? De quem você acha que estaria perto? Como você acha que você se posicionaria? É difícil de você falar uma coisa dessa quando você não está envolvido internamente. Eu, como participei de um reality, eu sei que é muito diferente a forma como as pessoas veem na televisão, a forma como as pessoas veem na televisão ao vivo, né, que é o ao vivo, que é editado, que é o que passa mais ou menos, obviamente, diante das escolhas das emissoras de poder colocar para o público para narrar uma história. E quando você está lá inserido dentro de um universo cego, completamente cego, você não sabe o que está acontecendo dentro da casa efetivamente. Então é muito difícil. Eu sei que, por exemplo, eu estava pensando sobre isso ontem, inclusive. Por exemplo, quando o Davi chega para o Rodriguinho, logo no início do programa, e dá uma burdoada nele, o Rodriguinho leva aquilo para o coração e pega o Davi automaticamente como uma pessoa com quem ele não quer ter uma relação agradável, né? E pensando sobre isso, é o caminho natural de uma relação dentro de uma casa desse tipo. Você chega na primeira semana, na segunda semana, toma uma burdoada de uma pessoa que você não conhece. A pessoa chega para você, fala umas coisas ali na tua cara, ao vivo. Você é um artista, mexe com teu ego, mexe com a tua posição. É natural que você tenha ele como rival, né? Isso é o natural. O não natural do ponto de vista de um pensamento estratégico seria, tipo, absorver o golpe, entender a situação e chamar o cara para conversa. Vem cá, meu amigo, vamos trocar uma ideia aqui, vamos entender. Isso é uma postura de jogador, né? Você não tomar o golpe e partir para o contra-ataque imediato. É você entender o golpe e aí, diante, você entender qual é a sua estratégia. Porque nesse caso, por exemplo, se eu chegasse ali e o cara me desse uma burdoada de começo, na minha postura de antigamente, sem conhecimento de reality show, com certeza ele ia se tornar um antagonista meu. Eu ia querer, tipo, disputar com ele. Hoje, analisando melhor, vendo como uma pessoa que entende um pouco mais o reality show, etc., eu não compraria nenhuma briga no começo de um reality. Eu entenderia, ainda que os golpes viessem, eu entenderia para poder situar qual é a melhor posição naquele momento. Eu sei que é difícil de colocar em prática isso numa situação de estresse aguda, como é um reality, mas eu acho que a melhor estratégia, num primeiro momento, é você não comprar e não entrar em um grupo já de cara, sabe? Tipo, não, agora eu sou esse grupo, que nem o Rodriguinho comprou. Sou gnomo e acabou. Aí começou as histórias já se meio que se dividirem naquele lugar ali. Gnomo, fada, aí puxadinho, que depois o gnomo absorveu de uma forma. O Davi, junto com a Isabelle, trabalhando de uma forma meio independente, depois também, obviamente, se posicionando um pouco mais próximos das fadas, etc. Então, eu acho que assim, a postura mais inteligente no começo de reality é uma postura de análise, não de enfrentamento, de confronto, né? De confronto direto. Né? Então, eu acho que, enfim, dentro dessa realidade, eu não sei em que grupo eu estaria.
eu vendo de fora, eu me identifico mais com as posições relacionadas às fadas, porque vejo que tem falas menos problemáticas, né? Eu acho que talvez, do ponto de vista de você tá se relacionando com pessoas que de repente vão falar coisas tipo a Pitel, por exemplo, se relaciona muito bem com a Fernanda, porque a Fernanda falava coisas problemáticas, a Pitel corrigia, mas não chegava a comprar o BO dela, deixava que a Fernanda levasse adiante os BOs dela. Mas isso teve um preço caro agora no final. Então eu acho que administrar isso também é uma situação complicada, mas é uma escolha de jogo, né? Você pontuar, ser professor de alguém ou deixar a pessoa fazer a própria trajetória e você só, de alguma maneira, argumentar para não ficar junto do ponto de vista das falas problemáticas, mas ao mesmo tempo manter a sua independência intelectual. E nesse ponto você falou aí de alguns participantes, né, inclusive do Davi, né, de algumas situações que envolveram ele. Hoje, na reta final, a gente tem um claro favoritismo aí do Davi. Como é que você vê esse favoritismo? É uma coisa que é justa pelo que aconteceu durante o jogo? Olha, o Davi mesmo teve falas complicadas, né? Algumas falas bastante complicadas. Mas ao mesmo tempo, ele conseguiu fazer ainda com as suas falas complicadas, ele quando foi pontuado, ele retornou. O Davi, o jogo do Davi é interessante porque ele vai num limiar ali entre ser excessivo e aí muita gente se incomoda com ele porque ele quase vai no limite. Ele vai em alguns momentos até fora desse limite, mas ele retorna. E quando ele consegue retornar, ele retorna e ele consegue de novo ir para uma atmosfera eu diria, mais previsível, assim, de comportamento no sentido de ter mais controle sobre o comportamento dele. E eu acho que isso dá uma vantagem muito grande emocional para ele não cair em armadilhas como a que a Lady, de alguma maneira, quase levou ele, né? Num estresse agudo quando joga, por exemplo, as roupas dele dentro da piscina e podia ter gerado um problemaço ali para ele. Eu acho que ele, de todas essas edições que eu vi, é o melhor jogador. Ele é melhor do que o Arthur Aguiar, ele é melhor do que outros jogadores que tiveram ali dentro e que faturaram o jogo. Ele é bem objetivo e ele consegue conduzir bem a parte emocional dele. E, obviamente, é uma figura que está com favoritismo claro, porque passou essa credibilidade para o público que está acompanhando aqui fora e que relevou também os momentos em que ele foi excessivo, digamos assim. Eu não acho que ele tenha cometido nenhum excesso a ponto de ser cancelado, digamos assim, né, como outros participantes foram. E em relação a esse limite, né, que a gente até trata aqui, esse reality também foi marcado, essa edição, por muitos atritos ali. Você citou a situação da Lady, né? Teve a situação do Bin Laden também, e antes também outras brigas entre participantes. Você acha que esse ano a coisa extrapolou um pouquinho o limite? Os embates o programa foi um pouquinho mais permissivo em relação aos embates entre os participantes? Eu acho que a personalidade das pessoas que estavam envolvidas nessa edição é diferente. Então, é natural que as edições tenham embates, que sejam embates que possam ir no limiar de se tornar um problema. E aí eu acompanhei em alguns momentos até ao vivo mesmo, não só pela edição. Por exemplo, a primeira briga entre o Davi que era Davi e o Buda, e aí o Bin Laden se envolveu, se meteu e virou aquele transtorno todo, eu estava vendo ao vivo. E eu acho que, enfim, o Bin Laden tem essa personalidade, ele é um cara explosivo, intenso, ele explode, é um vulcão, né? Ele explode, vai com uma violência até verbal e etc. E depois ele volta, né? Ele retorna para um lugar ali, aí pede desculpas, ele consegue fazer esse movimento. Não sei se é um movimento natural dele ou se ele percebe que ele excedeu e para o jogo é melhor ele retornar para não ficar chato. A Lady, por exemplo, em alguns momentos também foi bastante excessivo. O próprio Davi passou várias vezes nesse lugar perigoso, né, de não parar de falar numa hora de uma confusão e ficar falando, falando, falando. Mas o Davi ele teve uma sorte muito grande dele ter a Isabelle do lado dele. Porque a Isabelle é uma pessoa que conseguia, nos momentos de rompantes, administrar e trazer o Davi para o lugar de mais tranquilidade. E como ele é um cara que escuta, ele acabava ouvindo e voltava
para esses lugares mais tranquilos, digamos assim, nos momentos de conflitos. Mas tiveram conflitos épicos ali, o da Fernanda com a Alane, por exemplo, no início, na metade do jogo ali, né, que virou o bordão lá da Chora Bonequinha. É, esse último que teve agora, que o Bin Laden foi de novo para cima do Davi, começou uma confusão generalizada, jogou o Buda no chão. É uma coisa tipo que beira a comédia pastelão, assim, mas é óbvio que tem que se tomar cuidado, porque se não tiver o Dami ali, por exemplo, chegando próximo para poder dar um sinal de limite para essa galera, podia ir para as vias de fato, e é perigoso mesmo que isso aconteça. Você falou também de alguns outros participantes, né, que se destacaram nessa temporada. Um deles é a Fernanda, né, que teve aí falas problemáticas, como você bem pontuou, só que também trouxe uma parte do público com ela por essa questão de ser uma pessoa mais verdadeira, assim, por ser uma pessoa que não encena ali em certas situações e age mais por impulso. Como é que você avalia essa participação da Fernanda em si? Você acha que tá ok, é legal que ela tenha esse público, ou ela, agora que ela tá fora, ela tem uma oportunidade aí de se corrigir em relação a certas situações que ela disse e viveu dentro da casa? Olha, eu acho que a Fernanda é uma figura que a gente conhece aos milhões aqui no fora, que fala o que pensa, que fala o que acha mesmo quando faz falas problemáticas, sim, falas capacitistas, falas preconceituosas, que são falas que uma pessoa que se preocupa, talvez, hoje, né, de certa forma, em se corrigir, né, em tomar cuidado quando estiver em ambientes variados, mesmo que seja um ambiente privado, mas tomar cuidado para não falar certas coisas que as pessoas chamam de politicamente correto, eu entendo como uma evolução de se tratar determinados assuntos que são assuntos socialmente sensíveis e que se tem que ter cuidado. Mas ela, igual a Fernanda, tem milhões de pessoas, homens e mulheres aqui fora, que a gente escuta nos nossos meios de amigos, de WhatsApp, de grupos, etc., de jogo de futebol, na academia, gente que fala assim mesmo, igual ela fala. E eu acho que ela tem essa característica de não se preocupar muito com essas questões, de falar o que ela pensa mesmo. Só que quando você está num programa de televisão e você está falando para milhões de pessoas, é impossível que você passe por isso incólume, porque vão ter várias pessoas que vão identificar a sua fala como preconceituosa, porque de fato é capacitista, porque de fato em alguns momentos, ser xenófoba, porque de fato entende? Mas eu acho que é uma bela oportunidade, eu sempre acho que é uma bela oportunidade para que os programas, essas falas sejam utilizadas para conscientizar as pessoas de que esse tipo de comportamento já ficou para trás, que não é um comportamento razoável, ainda mais no programa de televisão. É claro que tem gente que vai querer manter esse comportamento, porque normalmente as pessoas não querem se corrigir para viver num ambiente onde se respeite, digamos assim, porque exige um autocuidado, uma auto-observação. E as pessoas não querem, elas querem viver, tipo, eu quero falar o que eu quero e dane-se, entendeu? E é isso que eu acho que a Fernanda fez e foi isso que levou ela de certa forma, chegar nessa desclassificação. Mas, por outro lado, ela também é uma protagonista importante, ela também fez falas importantes, ela também demonstrou comportamentos humanos interessantes, porque não existe gente perfeita. Isso é uma loucura da cabeça das pessoas. A gente sempre vai ver gente que vai se comportar de uma maneira inadequada num momento e numa forma super adequada em outro. Né? Eu acho que isso é parte da humanidade. Agora, para o jogo, conta. E aí, dentro do jogo, a Fernanda acabou pagando preço. Eu acho que, por exemplo, eu falei várias vezes que eu acho que a Fernanda foi uma protagonista super interessante. Ela é uma protagonista, as pessoas falam, mas não existe protagonismo quando a pessoa sei lá, tem falas problemáticas, falas que podem ser. Não, como assim? Existe sim. Existe o antagonismo, né, em relação ao jogo ali, de pessoas que são os preferidos de alguns e os antagonistas para outros, mas um protagonista é aquele que faz a sua trajetória, que narra a sua trajetória. E ela narrou a sua trajetória, você concordando, a pessoa que está nos assistindo concordando ou não. E eu acho que a Fernanda pode ter uma oportunidade agora, por exemplo, quando ela já sai da casa, já faz contato já com algumas situações onde o filho dela, que é uma criança autista, que demanda cuidados, que demanda campanhas, para que as pessoas respeitem, para que as pessoas entendam, que as pessoas se sensibilizem com essas questões, eu acho que ela vai entender isso, ela tem total capacidade de entender e dar se elevar, digamos assim, no cuidado que ela vai tomar com determinadas falas, porque isso bate no coração dela de alguma maneira, porque ela tem um filho que demanda esse cuidado também.
né? Então, eu acho que é uma ótima oportunidade para as pessoas aprenderem. Eu não vejo isso como algo negativo, ao contrário, eu vejo que sim, é negativo no programa, mas é positivo para o debate público. E vai ter sempre gente que vai falar que é uma porcaria você ter um comportamento cuidadoso e que vai querer ficar se comportando feito uma pessoa que não tem escrúpulo, não tem cuidado com as outras que são sensíveis, né? Eu acho que vale a pena ter cuidado com as pessoas que são sensíveis. Eu considero isso importante. Perfeito, perfeito. E ao longo da temporada, né? Agora a gente já chegando na reta final, teve aí uma edição inchada até um pouco em relação a participantes, né? Muitos participantes. Você acha que teve alguém que merecia mais protagonismo, fora Fernando, Davi, nomes que a gente fala aqui, inclusive a própria Beatriz, né? Você acha que tem alguém que merecia um pouquinho mais de protagonismo e acabou sendo esquecido até aqui, ou que já tenha sido eliminado e poderia ser mais citado ou mais valorizado no jogo? Olha, dessa turma que ficou agora até esse top 10, por exemplo, a Pitel é uma jogadora muito interessante, uma personalidade super interessante. Gosto muito da personalidade dela. O Matheus, no começo do jogo, me incomodava, porque essa coisa de morde-a-sopra me incomoda. Eu acho que sim, tem que ter cuidado, sim. Eu acho que o jogo dele foi correto, mas teve um momento que ele ficava muito em cima do muro. E isso é perigoso, mas ele conseguiu conduzir bem até o final, e é o jeito dele. Você vê que isso é dele, não é uma coisa que ele fez para tentar se comportar dentro de um jogo para ser aceito e tudo. Então eu acho que o Matheus é uma personalidade interessante nesse aspecto. Eu acho que dentro desse grupo que provavelmente vai ser o top 5, que é a Beatriz, a Isabelle, o Davi, o Matheus e a Alane, todos eles são personalidades diferentes e cada qual com a sua característica interessante. Eu acho que até os antagonistas, né? O Buda, por exemplo, o próprio Bin Laden, o próprio Rodriguinho. Achei que o Marcos, por exemplo, foi um cara que saiu cedo, num paredão errado. Eu apostei muito, por exemplo, no primeiro momento com a Lady, e depois eu achei que a Lady perdeu total a linha, perdeu a mão total, porque foi seguindo por um caminho que ficou difícil para ela, né? Manter ali uma boa relação dentro da casa. E acho que, pô, dentro dessa edição, cara, algumas pessoas perderam uma boa oportunidade. Como a Vanessa Camargo, por exemplo, perdeu uma boa oportunidade. Eu acho que a Yasmin também perdeu uma boa oportunidade, que são duas figuras que tinham, de alguma maneira, uma, uma atenção grande do público aqui dentro e também uma expectativa grande e acabaram indo para um caminho bem esquisito dentro da casa, né? Um caminho que custou bem caro para elas, dentro do ponto de vista até das relações fora do programa. E assim, da galera que foi eliminada no começo, eu acho que foram eliminados corretamente. Eu acho que nenhum deles ali estaria até o momento. Nenhum mesmo, assim. Tirando o Marcos, que saiu no paredão errado, todos os outros foram eliminados porque, de fato, não tinham relevância para o jogo para chegar até o final. Perfeito. E em relação aos camarotes, tem algum que você conhecia aqui fora, de ter amizade, de conversar, ou você não conhecia nenhum deles? Não, não conhecia nenhum, assim, de ter uma relação próxima, nenhum. Eu conhecia, assim, musicalmente falando, a Vanessa, né? A Yasmin muito pouco, assim, nunca tive nem muito interesse na trajetória dela. Ela é uma menina que trabalha num outro campo de influência, digamos assim, que não tem muito interesse. O Rodriguinho é um cara que torci para eles aproveitar essa oportunidade, porque eu considero o Rodriguinho um artista que, pô, fez muita história nos anos 90 e entendi que talvez isso pudesse trazer para ele de novo um protagonismo musical que eu acho que ele merece, assim, é um cara que batalhador e tudo. Foi engraçado, porque ele virou um malvado favorito, assim, de todo mundo. É, eu acho que poderia ter sido um caminho que desse mais protagonismo, talvez, para ele, do ponto de vista mais positivo, digamos assim, do que das críticas que ele sofreu. O Bin Laden também eu não conhecia muito bem a obra dele, assim, mas entendo que ele chegou bem longe até para o que ele fez dentro do jogo, né, para a postura que ele assumiu dentro do jogo. Então, assim, dos camarotes, cara, eu não conhecia ninguém, mas eu acho que a trajetória dos camarotes foi totalmente condizente com o que o jogo demandou. Quem chegou mais longe acabou sendo o próprio Bin Laden, que não era uma pessoa que talvez no começo do jogo tivesse menos na cabeça do imaginário do grande público oportunidade ou chance de chegar onde chegou. E a gente teve aí, né, na trajetória dos camarotes, a gente já citou aí algumas discussões, né, inclusive que o Bin Laden estava ali presente, teve a questão da Vanessa da expulsão, né,
Você acredita que esse ano já foi um número menor, né, de camarotes em relação a outros anos? Você acredita que esse número vai ser cada vez menor? Você acha que o programa, como ele é hoje, ele está afastando um pouquinho os famosos desse desafio? Olha, eu acho que qualquer pessoa que se coloque nessa posição de visibilidade está correndo um grande risco, né? Mas eu gosto da ideia de ver pessoas famosas ali dentro, porque quebra o espelho do perfeito, da coisa que é construída aqui fora, que muitas vezes é uma construção feita por agências de marketing, por assessores, etc., e revelam de fato quem são as pessoas ali dentro de um ambiente de pressão, de um ambiente coletivo, de estresse, etc. Eu gosto de ver os camarotes, eu não gostaria que fossem reduzidos os camarotes. Ao contrário, eu acho que poderia ser um número até meio a meio, digamos assim, para poder a gente ter mais oportunidade de ver os camarotes se comportando ao lado de pessoas comuns, de pessoas que não têm os mesmos privilégios, não têm as mesmas regalias, porque isso fica muito discrepante. Dá para entender melhor como é que funciona a cabeça de uma pessoa que é uma celebridade ou um artista. Né? Eu gosto de ver essa discrepância, fica muito claro, né? Tipo, uma pessoa que está acostumada, obviamente, a viver uma vida como, por exemplo, o Davi, ou, que era um cara que é um Uber, ou mesmo qualquer um dos outros participantes que não tinha, talvez, uma facilidade tão grande, e você colocar o cara do lado de uma pessoa que tem muitas facilidades, esse contraste é muito interessante, né? Para saber como essas pessoas se comportam. Eu acho ótimo isso. Eu não gostaria que acabasse, não. Agora, é óbvio que tem muito artista que vai ficar com medo de entrar, com certeza. Perfeito. E você me contou um pouquinho sobre o ao vivo, né? Que inclusive uma das brigas que você viu, você estava ali acompanhando ao vivo, você nem precisou pegar o corte depois. Como é que é a tua rotina com o BBB? Assim, você acompanha as edições, depois você fica dando uma olhada ali no pay-per-view? Como é que é teu dia a dia aí nesse período? Eu não sei se está falhando a minha conexão para você aí. Não sei se Acho que você deve está ter me ouvindo falhado. bem. Tá me ouvindo? Agora falhou um pouquinho. Agora estou te ouvindo. Ah, Cara, maravilha. a minha rotina com o BBB é o seguinte: quando eu tô em casa, né, dia de semana, eu consigo assistir na segunda, na terça, na quarta e na quinta-feira normalmente o programa pela Globo, normal. Nos dias de eliminação, eu sigo assistindo até os programas que são os programas que passam depois, né, para poder ouvir os participantes, etc. E de madrugada eu fico assistindo normal, assim, como se eu estivesse vendo é, qualquer programa. Eu gosto de assistir o ao vivo. As câmeras, né? Eu tenho o Globoplay em casa, então eu consigo assistir e ter acesso a todas as câmeras. Às vezes fica mais parado, nos dias de Sincerão tem mais movimento, nos dias de eliminação tem mais movimento, nos dias de paredão tem mais movimento. Então, assim, as festas eu não tenho muito interesse. Vejo, mas não fico até muito tarde, não, porque prefiro ver depois os cortes, e aí não tenho muito essa disposição de ver as festas. Mas, no geral, eu vejo, assisto até umas 2 da manhã, umas 3 da manhã. De dia, normalmente, eu estou fazendo alguma outra atividade, então não tenho muito tempo para poder assistir, mas acompanho pelos sites, né? Eu sigo praticamente todos os sites que comentam Big Brother e comentam os cortes, e também vejo depois aqueles cortes que a própria Globo coloca no Globoplay, que são os cliques do BBB, que são pedacinhos de momentos importantes que aconteceram na casa e assisto os ao vivo de modo em geral. Só no final de semana que fica um pouquinho mais complicado por causa dos shows, né? Na sexta e no sábado, um pouco mais complicado. Mas eu me considero que eu sou uma pessoa que assisto a ponto de poder fazer uma análise, eu diria, com uma autonomia razoável, e não só sendo influenciado pelo que é editado pela TV no final do dia. E você falou um pouquinho, né, da maturidade, né? Desde a época lá de 2010 que você participou. Como é que é para tua cabeça hoje? Hoje você já me disse, inclusive, que você é melhor analista, né, do que participante, né? E como é que seria na sua cabeça hoje um convite para voltar? Você voltaria a participar de um reality show de confinamento? Como é que você vê essa questão? Cara, o que me levou ao reality show em 2010 foi a questão financeira, né? Eu estava passando por uma fase complicada da minha vida e aceitei. E por isso que eu também não tinha nenhum conhecimento naquele momento. Hoje eu gosto de reality show, então eu gosto de me imaginar numa situação dessa e fico pensando como é que eu agiria dentro dessas situações. Por isso que eu fico pensando tanto, até em momentos aleatórios. Eu estava dirigindo o carro ontem indo para academia e fiquei pensando, falei, pô, imagina se eu estivesse lá no Big Brother e um cara que eu nunca tivesse visto na vida de cara tivesse me dado uma burdoada ao vivo no primeiro programa. Qual seria a minha primeira reação?
a minha primeira reação natural, sem maturidade, sem psicanálise, sem terapia, seria partir para cima dele, de frente, encará-lo como um inimigo. Hoje, a minha principal preocupação seria: pô, peraí, por que esse cara tá falando assim comigo? Vou tentar entender e tentar me aproximar dele. Então, eu fico me colocando em determinadas situações para imaginar como é que eu agiria. Mas do lado de fora, é fácil fazer isso que eu tô falando. Eu já estive no reality show e sei que do lado de dentro não é nada fácil você entender como é que é o funcionamento, porque tudo muda. As correlações de tempo, de intensidade, de relacionamento mudam completamente, e quem não participou de um reality show não tem a menor ideia do que é. Não tem mesmo. É impossível você mensurar o que é estar num reality show, tá? Qualquer pessoa que nunca participou não sabe como é que é a intensidade daquilo ali. Uma semana parece um mês, por isso que as pessoas em uma semana estão tão amigas, tão íntimas, porque parece que você ficou lá um mês, um ano, entendeu? Tipo, é outra correlação de tempo, é muito louco isso. Agora, falando da minha parte profissional, hoje eu estou com a minha carreira estabilizada, estou com um trabalho bem feito, com Detonautas, estou numa fase tranquila financeiramente. Então eu não sei, se eu fosse convidado, se eu iria com esse objetivo, por exemplo, de ter visibilidade, de ter grana, de poder desfrutar de repente de um aumento nas minhas redes sociais, etc., de engajamento, etc. Eu não sei se isso seria uma coisa relevante para mim. Hoje, mais relevante para mim seria o desafio interno. O meu desafio interno, eu comigo mesmo. Como é que o Tico Santa Cruz, como é que o Luiz Guilherme, né, se comportaria dentro de um reality show, se expondo a situações que poderiam colocá-lo em posições complicadas, complexas, como ser humano. Como é que eu me comportaria dentro desse lugar? Então, aí eu acho que é um lugar que é mais pelo laboratório psíquico do que pela grana e pela fama. Qual?